presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou hoje que o país lamenta profundamente ter abatido um avião civil ucraniano, sublinhando tratar-se de uma grande tragédia e um erro imperdoável. O líder supremo do Irã foi informado ontem das investigações e exigiu que a informação fosse tornada pública. O avião foi confundido com um míssil de cruzeiro. O inquérito interno das Forças Armadas concluiu que, lamentavelmente, mísseis lançados devido a erro humano provocaram a queda horrível do avião ucraniano e a morte de 176 inocentes, admitiu o presidente numa mensagem divulgada na rede social Twitter. As investigações continuam para identificar e levar à justiça os responsáveis, acrescentou, classificando o abate do avião como uma grande tragédia e um erro imperdoável. Em um segundo tweet, o presidente disse que o Irã lamenta profundamente esse erro desastroso. Os meus pensamentos e orações vão para todas as famílias de luto. Ofereço as minhas mais sinceras condolências, acrescentou. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, apresentou as desculpas do país pela catástrofe envolvendo o Boeing 737 da companhia Ukrainian Airlines, depois de as Forças Armadas terem igualmente reconhecido que o avião foi abatido por erro. Dia triste, escreveu Mohammad Javad Zarif no Twitter. Um erro humano em tempos de crise, causada pelo aventureirismo norte-americano, levaram ao desastre, acrescentou. Nosso profundo arrependimento, desculpas e condolências ao nosso povo, às famílias das vítimas e às outras nações afetadas pelo drama, disse o ministro. O Estado-Maior das Forças Armadas do Irã garantiu à população do país que o responsável pela tragédia do Boeing, abatido na quinta-feira nos arredores de Teherã, vai ser imediatamente apresentado à justiça militar. Garantimos que, ao realizar reformas fundamentais nos processos operacionais ao nível das Forças Armadas, vamos tornar impossível a repetição de tais erros, acrescentou em comunicado. A agência de notícias iraniana Fars adianta que o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, foi informado das conclusões das Forças Armadas nesta sexta-feira e, depois de uma reunião com a cúpula de segurança do país, decidiu que a informação deveria ser anunciada publicamente. Em uma comunicação publicada em sua página na internet, ele exortou que se faça o necessário para evitar a repetição de acidentes, eliminando qualquer tipo de negligência. Ele também apelou às Forças Armadas que investiguem as prováveis falhas e culpas no doloroso incidente. Mais cedo, a televisão estatal iraniana difundiu uma declaração militar que atribuiu o abate da aeronave a um erro. O avião ucraniano voou perto de um centro militar sensível da Guarda Revolucionária. Devido às tensões com os Estados Unidos, os militares estavam no nível mais elevado de prontidão. Nessas condições, devido a um erro humano e de forma não intencional, o avião foi atingido. O avião ucraniano foi confundido com um míssil de cruzeiro, revelou mais tarde um comandante da Guarda Revolucionária na televisão estatal iraniana. O aparelho foi abatido por um míssil de curta distância, revelou o responsável da divisão aérea, Amiral Hajizadeh, dizendo que o míssil explodiu ao lado do avião. Um soldado teria disparado sem ordem devido a um congestionamento de telecomunicações, disse o general. Até o momento, o Irã negava que um míssil fosse responsável pelo acidente. No entanto, os Estados Unidos e o Canadá afirmaram, citando informações dos respectivos serviços de segurança, que o acidente foi causado por um míssil iraniano. O New York Times divulgou um vídeo do momento em que o míssil atingia o avião. O Boeing 737 da companhia aérea Ukrainian International Airlines decolou de Teherã com destino a Kiev, caindo 2 minutos depois da decolagem nos arredores da capital iraniana. O acidente ocorreu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra 2 bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani. A aeronave, que seguia para Kiev, transportava 167 passageiros e 9 tripulantes de várias nacionalidades, incluindo 82 iranianos, 57 canadenses, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afegãos, 3 alemães e 3 britânicos. Ucrânia e Canadá exigem investigação completa.
O presidente ucraniano exige que o Irã assuma inteiramente as responsabilidades. Esperamos do Irã garantias da sua abertura para uma completa e transparente investigação, trazendo os responsáveis à justiça, a entrega dos corpos, o pagamento de uma indenização e desculpas oficiais através dos canais diplomáticos, adiantou Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro do Canadá exigiu igualmente transparência na realização de um inquérito completo e aprofundado para apurar a responsabilidade. A nossa prioridade continua a ser esclarecer este caso num espírito de transparência e justiça, afirmou Justin Trudeau em comunicado. Esta é uma tragédia nacional e todos os canadenses estão de luto. Vamos continuar trabalhando com os nossos parceiros em todo o mundo para garantir a realização de um inquérito completo e aprofundado, afirmou. Trudeau acrescentou que o governo do Canadá espera a plena colaboração das autoridades iranianas. Já o responsável pela companhia aérea ucraniana disse que nunca teve dúvidas de que o acidente não tinha sido causado por qualquer problema do avião. O aparelho tinha apenas 4 anos e 2 dias antes passou por uma inspeção periódica que não detectou qualquer problema. As informações são da Agência Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, reconsiderou sua própria decisão e autorizou a redução dos valores do seguro DPVAT este ano. Ao vivo, a repórter Márcia Fernandes tem mais informações. Márcia, uma boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, no dia 27 de dezembro já haviam sido divulgados quais os valores desse seguro DPVAT reduzidos. Para vocês terem ideia, por exemplo, um carro normal, carro de família, o valor do DPVAT caiu de R$ 16,21 para R$ 5,23. Mas, no dia 31 de dezembro, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, durante um plantão do tribunal, decidiu suspender essa norma. A União recorreu do assunto, foi atrás, recorreu e argumentou que a seguradora líder, que é responsável pelo seguro DPVAT, omitiu uma informação de que tem em caixa mais de 8 bilhões de reais. A partir dessa informação, o ministro Dias Toffoli reconsiderou sua decisão e decidiu, então, manter esse valor mais baixo do seguro DPVAT, inclusive porque a seguradora, segundo ele, tem condições de arcar com todas as despesas. O seguro DPVAT é um seguro que é usado, cobre casos de morte, invalidez permanente e também despesas com assistências médicas causadas por acidentes de trânsito. A Agência Nacional de Energia Elétrica analisa uma mudança na taxação da energia solar produzida por consumidores para o uso próprio. É a chamada geração distribuída, que hoje conta com subsídios, como a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. Na casa do Abel, as 12 placas solares instaladas há 4 anos geram uma economia mensal de até 50% na conta de luz. Como ele não consome tudo que é produzido pelas placas, parte da energia volta para a rede de distribuição elétrica, o que gera um crédito para o consumo. Vale a pena porque eu estou usando um sistema que é totalmente inócuo, né, para a natureza, tá? Ou seja, ele só está me fazendo bem, e não só para mim, né, mas para o planeta todo. Funciona assim. Quando o consumidor adere à geração distribuída, ou seja, produz a própria energia por meio de painéis solares, por exemplo, pode consumir a energia imediatamente ou transmitir para a rede da distribuidora e ser compensado depois com descontos na conta de luz. Nesse caso, a rede da distribuidora acaba funcionando como uma bateria. A regra atual prevê incentivos para quem participa desse sistema, entre eles a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. O problema, segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é que esse incentivo gera um custo alto, que pode chegar a R$ 1 bilhão em 2021 e que pode ser repassado aos demais consumidores. A regra vigente, ela diz que para cada 1 kWh que você gerar, você irá perceber um benefício de 1 kWh também. Então, é 1 para 1. Hoje se propõe que 60% do benefício não seja compensado pelo consumidor final. Então, o 1 para 1 viraria 1 para 0,4. 60% o consumidor que investiu do próprio bolso, que gerou benefício, ele não conseguiria incorporar esse benefício. E é exatamente por causa desse impacto para o consumidor que no ano passado a ANEEL anunciou que estudava a retirada de incentivos para quem produz a própria energia.
O presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra a taxação e chegou a tratar o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para reverter no Congresso uma eventual decisão da ANEEL. Quem quer produzir energia para o seu negócio, etc., não tem taxação. Okay? Agora, se ele quiser vender energia, você vai ter que transportá-la. E hoje em dia é meio físico. O meio físico a ser utilizada, ele vai negociar. Nesta terça-feira, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, comentou uma reunião entre Jair Bolsonaro e o presidente da ANEEL no Palácio do Planalto. O porta-voz reafirmou a autonomia da agência, mas explicou que é preciso estudar alternativas para não repassar o custo aos consumidores. A ANEEL, sob a qual nós não temos nenhuma imposição, vai estudar o caso, mas um dos seus diretores já esboçou claramente ao senhor presidente a intenção de não haver essa taxação. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.